Uhum, uhum. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar, então, com a nossa disciplina de eletrônica digital. Na aula passada, nós introduzimos, né, fizemos uma introdução sobre circuitos sequenciais, analisamos a diferença dos circuitos sequenciais com circuitos combinacionais, falamos dos flip-flop também, os tipos de flip-flop, falamos que o JK, RS, T e D, como funciona, e, por fim, falamos algumas aplicações dos flip-flop, onde nós falamos dos registradores, ok? Registradores de deslocamento no final, ok? Então, essa aula de hoje, né, nós vamos falar dos contadores, ok? Vamos falar um pouco sobre os contadores, para circuitos digitais que são usados muito para fazer contagem, ok? E vamos ver os tipos de contadores, vamos ver que existem dois tipos de contadores, contadores é, síncronos e contadores assíncronos. Qual é a diferença dos dois? Vamos ver isso nessa aula. E hoje vamos nos focar nessa primeira aqui sobre os contadores assíncronos, ok? Já na próxima aula, né, dessa semana, vamos falar sobre os contadores síncronos, ok? Então, vamos já começar, sem perder tempo, vamos então fazer a apresentação usando nossos slides aqui que nós temos, ok? Falar um pouco sobre os contadores de forma geral e, sobretudo, os contadores, né, assíncronos nessa aula de hoje, ok? Então, vamos, ponto, ok? Então, conforme eu estava dizendo, nós temos dois tipos de contadores, opa, ok? Nós temos os contadores síncronos, ok? E nós temos os contadores, né? Contadores assíncronos e os contadores síncronos, ok? Então, dois tipos de contadores. Os assíncronos e os síncronos, ok? Os contadores, tanto síncronos quanto assíncronos, podem ser classificados como contadores crescentes, né? Para fazer uma contagem crescente, ou também pode ser usado para fazer uma contagem decrescentes, ok? Contadores crescentes, né? Tanto aqui para síncronos quanto para assíncronos, ok? Então, os contadores crescentes, né? Nesse caso, a contagem, né? Inicia, né, em zero e vai até o último valor, ou seja, até o valor máximo, dependendo do seu módulo. Vamos ver o que é o módulo, ok? Enquanto os contadores decrescente inicia no valor máximo, ok? Que depende do seu módulo e termina em zero. Por exemplo, vamos supor um contador crescente de módulo 8, como faz a sua contagem? Ele vai contar de 000 até, né, de 000 até 11, ou seja, na contagem crescente, a gente acostuma contar, né, de zero, por exemplo, até o valor máximo. Vamos supor que você tem que contar de 0 a 7. Não, como nós temos, vamos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok? Isso é uma contagem crescente. Agora, os contadores decrescentes, por exemplo, um contador decrescente módulo 8, é que nós vamos contar agora do maior para o menor, né? Até, nesse caso, por exemplo, contando de 1 até 000, ou seja, contar em forma decimal, por exemplo, de 7 até 0, ou seja, 7, 6, 5, 4, né? 3, 2, 1 e 0. Ok? Então, resumindo, contador crescente e contador decrescente, ok? Que nós temos. Agora, vamos falar, né, sobre contadores assíncronos. Lembra que nós falamos que existem dois tipos de contadores, os contadores síncronos e assíncronos. Os contadores assíncronos, né, nesse caso, né, falando, os contadores são, para construir os contadores, nós precisamos dos flip-flop, uma sequência de flip-flop, ok? Então, nesse caso, nos contadores assíncronos, os flip-flop não mudam de estado, né, com o mesmo sincronismo, ok? Os flip-flop não mudam de estado com o mesmo sincronismo. O sinal de relógio, o clock, é colocado, no caso dos contadores assíncronos, apenas no primeiro flip-flop, que armazena o bit menos significativo, ok? E nos contadores assíncronos, há um pequeno atraso entre as mudanças de estado de cada flip-flop. Vamos ver isso detalhadamente, ok? Um pequeno atraso. E esse tempo de atraso depende do tipo de
flip-flop, né? Ok, vamos ver. O atraso é propagado de acordo ao número de flip-flop conectado em cascata, ok? Ou seja, por exemplo, se nós temos 3 flip-flop conectados para formar um contador, por exemplo, de módulo 8, vamos ver isso, que é antigo, o atraso é propagado, ou seja, o atraso do primeiro flip-flop seria somado com o atraso do segundo e somado no atraso do terceiro, ok? Então, há uma propagação do atraso nos contadores assíncronos. Porém, nos contadores síncronos, a diferença é que os flip-flop, né, muda de estado com o mesmo sincronismo. Ou seja, por quê? Porque o mesmo clock é ligado em todos os flip-flop, ok? Num contador assíncrono, o que nós falamos? Que apenas nós temos um clock, né? O sinal de clock é conectado apenas no contador que armazena o bit menos significativo. Porém, nos contadores síncronos, é o mesmo relógio que é conectado em todos os flip-flop. E eles mudam no mesmo tempo, ok? Na mesma borda de subida ou de descida, sinal de relógio, todos os contadores mudam de estado, ok? Nesse caso, claro, como nos outros casos, né, contadores assíncronos, no síncrono também há um atraso entre as mudanças de estado de cada flip-flop, porque sempre cada flip-flop tem seu atraso, ok? Porém, com a diferença que o atraso não é propagado de acordo com o número de flip-flop. Lembra que nos contadores assíncronos, falei que o atraso é propagado, ou seja, o atraso do segundo seria do primeiro mais do segundo. E no terceiro vamos ter atraso do primeiro, adição do segundo e do terceiro. Ou seja, teremos 3 vezes o atraso no terceiro. Enquanto nos contadores síncronos, se nós temos 3 flip-flops conectados em cascata, por exemplo, ok? O atraso não é propagado um por outro. Vamos supor se o atraso em cada um dos flip-flops é 50 nanosegundos, então é o mesmo atraso no total, ok? Será 50 nanosegundos. Enquanto nos contadores assíncronos, o atraso, por exemplo, se fosse 3 flip-flop conectados em cascata, nesse caso o atraso seria 150 nanosegundos no último flip-flop, ok? Isso vamos ver de toda maneira com mais detalhes, ok? Então, vamos começar com contadores assíncronos nessa aula hoje, ok? Um exemplo simples de contador assíncrono é isso que nós temos nessa figura aqui, que vocês estão apreciando, ok? Esse é um contador assíncrono crescente de 4 bits, ok? Vamos analisar detalhadamente como construir um contador assíncrono crescente, né? De 4 bits, de 3 bits e tal, e depois decrescente, ok? Primeiro, contador assíncrono crescente de 4 bits. 4 bits significa que vamos ter 4 flip-flop, ok? Isso que quero que cada um memorize bem sempre. Contador assíncrono crescente de 4 bits, então são 4 flip-flop. 3 bits serão 3 flip-flop. 8 bits serão 8 flip-flop, ok? Isso é a primeira coisa importante. Segundo, aqui nós estamos utilizando, veja que tipo de flip-flop estamos utilizando? JK, ok? JK. Em todos, é o mesmo tipo de flip-flop, JK, ok? Então, aqui estamos conectando um atrás do outro, usando o mesmo tipo de flip-flop, JK. Se fosse D, seriam todos D. Se fosse RS, seriam todos RS ou T. Se fosse T também, ok? Terceiro, vamos analisar. Veja, nesse caso aqui, a entrada no flip-flop, nós temos um sinal de relógio. O sinal de relógio é apenas conectado no primeiro flip-flop. O flip-flop que é o primeiro aqui é aquele que armazena o bit menos significado, ok? Menos significativo, ok? O LSB. Enquanto aquele que está, o flip-flop que está mais para a esquerda, que armazena o bit mais significativo, ok? O MSB, ok? Então, repetindo, no contador crescente 4 bits que nós temos aqui,
o flip-flop menos que armazena bit menos significativo, aquele que está na extrema direita, e aquele que armazena bit mais significativo, que está na extrema esquerda. 4 bits, 4 flip-flop. Aqui estamos usando o JK. O sinal de relógio é aplicado apenas no primeiro flip-flop, mais à esquerda, mais à direita, ok? Nesse caso que nós temos. Claro, em outros livros, vocês vão ver que eles fazem o inverso. Eles vão colocar o flip-flop, o relógio, eles vão colocar o flip-flop menos significativo para a direita, né, para a esquerda, e para a direita o mais significativo. Só que depois eles vão ter que reverter de novo. Então, como a gente sempre sabe que o bit mais significativo é mais para a esquerda, o bit menos significativo mais para a direita, então já vamos dispor essa cascada de flip-flop já do jeito que nós fazemos a contagem, né? Colocando os bits, ok? Então, o sinal de relógio, repetindo, está no flip-flop que vai possuir o bit menos significativo, ou seja, aquele que está mais para a direita, ok? Que nós temos o flip-flop tipo flip-flop aqui que nós temos aqui, mais para a direita, ok? A saída do flip-flop A, ok? Vai ser, a saída normal vai ser a entrada do flip-flop, do segundo flip-flop, o B, ok? Vai ser para o B. A saída normal do B vai ser conectada diretamente no relógio, desculpe, né? A saída normal do A vai ser conectada no relógio do B. A saída normal do B vai ser conectada no relógio, no relógio aqui do C. A saída normal do C vai estar conectado no relógio do D, ok? No flip-flop assíncrono crescente, nós conectamos as saídas normais, né, para o relógio do seguinte, ok? Outra coisa importante, essas saídas invertidas, A barado, B barado, C barado, D barado, não são conectadas a nada para o contador assíncrono crescente. As entradas, veja, estão todas em nível alto, 1, ou seja, todas as entradas JK estão em nível alto 1, ok? Outra coisa, veja que nós temos uma bolinha no sinal de relógio, o que significa que cada um dos flip-flops serão disparados pela borda de descida, conforme nós sabemos. Se fosse sem bolinha aí, nós teremos esses flip-flops serão disparados pela borda de subida, ok? Então, continuamos agora. Após analisar tudo isso, vamos ver como funciona, nesse caso, o contador crescente, né? Assíncrono crescente de 4 bits, ok? Então, quando chega, inicialmente, vamos considerar que todos esses flip-flops estão resetados. Sabemos que quando as entradas J e K estão em nível alto, J igual a K está em nível alto, o que nós sabemos? Que a cada pulso de relógio, a cada borda de descida ou subida, o comutador vai mudar, a saída vai mudar do nível, se for em nível oposto, ok? Comuta de 1 para 0 ou de 0 para 1, ou seja, de nível alto para nível baixo ou de baixo para alto, vice-versa, ok? Isso que nós já sabemos como funciona o o flip-flop JK, ok? Então, agora vamos aqui analisar esse sinal, aqui, esse forma de ondas que nós temos aqui. Veja, então, inicialmente, considerando que tudo está resetado, então, temos aqui, todos estão em 0, 0, 0, ok? A saída de todos nossos flip-flop. Quando chega a primeira borda de descida, aquela flip-flop A, que estava em nível baixo, agora sube para nível alto. Ok. JK11 vai comutar. E assim vamos ver sucessivamente. A cada roda de descida, vamos ver que a saída do flip-flop A
vai mudar o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até o fim da contagem. A saída A está conectado no relógio do flip-flop B. O que significa? A cada mudança de 0, de 1, por exemplo, para 0 do flip-flop A, o nosso flip-flop B vai mudar de 0 para 1 e, consecutivamente, você vai ver, cada vez que esse muda, né, o flip-flop A muda de 1 para 0, também esse aqui, nosso flip-flop B, agora vai estar mudando, assim, consecutivamente, de 1 para 0, de 1 para 0 e assim por diante. A saída B, a saída normal B, está conectado no relógio do flip-flop C. Esse significa que sempre que o B muda, né, a cada borda de descida, cada vez que B muda de 0, de 1 para 0, o flip-flop D, então, começa a mudar seu estado também. E assim, o flip-flop C, desculpe. E assim acontece também para o flip-flop tipo D. Ele vai mudando sempre que a saída do C muda, né, de 1 para 0. E nós temos essa forma de onda construída aqui. Ok? Agora, veja uma coisa interessante, é que inicialmente todos estavam resetados, estavam em 0, 0. Logo, começamos, né? Quando o A estava em 1, né? Estava no pulso do relógio, no intervalo de tempo estava em 1, os outros estavam em 0, 0 e 0. Ok? Na primeira borda de descida. Todos estavam em 0, menos o flip-flop A, que já armazenava um bit. Logo, veja, na segunda borda de descida, né? Que acontece? Enquanto nós temos os outros em 0, o flip-flop B está agora em 1, ok? E os outros estão em 0. E assim consecutivamente, nós vamos ver que, desculpem, né? Eu vou apagar aqui para não fazer confusão para vocês. Ok? Apagar esse aqui, não é esse aqui. O que nós temos, na verdade, é esse aqui. Opa, escolhi algo errado. É caneta, ok? Nós temos, então, o A está aqui em 0, B1 aqui, né? B está em 1, C 0 e D também 0. Então, veja que a cada mudança de relógio, nós temos uma contagem de 00001, 001, 0010, e como nós contamos do 00 e até terminar em 111. E nesse pulso aqui, ou seja, do primeiro pulso de relógio até o 15º, quando nós teremos todos os nossos flip-flops, né? Veja aqui, a saída está em nível alto, todos 111. É uma contagem que nós fizemos, então, do 0 até 15º. No 16º pulso de relógio, veja que todos são resetados em 000 e, ou seja, está todo reciclado, uma reciclagem, e recomeça de uma contagem 0000, 0001 e assim por diante. Ou seja, o contador assíncrono crescente de 4 bits vai fazer uma contagem de 0000 a 1111, ou seja, 16 de 0 a 15, ok? Nesse caso, a cada 16 pulsos de relógio vai reciclar, vai fazer, então, num estado de reciclagem, 00, e vai contar de novo, 00000 até 111, e assim por diante, ok? Vai ser algo cíclico, ok? Entendido? Muito bem. Então, vamos ver então a característica desse tipo de contador. Okay? Devido à maneira que o flip-flop responde, os flip-flop responderem um após o outro, com um tipo de efeito de ondulação, esse tipo de contador também é frequentemente denominado contador ondulante.
o Ripple Counter, ok? Ocorre atraso entre a resposta dos flip-flops sucessivos. Normalmente, o atraso de um flip-flop para outro para responder, esse atraso varia entre 5 a 20 nanosegundos por flip-flop, podendo ser problemático. Em alguns casos, vamos ver esse tipo de problema que acontece. Okay? O módulo, qual é o módulo do nosso contador? O módulo é sempre igual ao número de estado que o contador percorre a cada ciclo completo de contagem antes de reciclar ao estado inicial. No caso do contador assíncrono módulo crescente de 4 bits que nós analisamos neste exemplo aqui, veja que quantas contagens ela faz, quanto número de estado, né, que o contador percorre para zerar. Ele sai de 000, conta 000, chega até 111, ou seja, 16, né? Depois de 16, volta de novo a 00 e recicla e assim por diante. Neste caso, o que podemos dizer? Que o módulo do contador de 4 bits é igual a 16. 16, ok? Se fosse um contador, né, assíncrono de 3 bits, o módulo seria quanto? 8, porque vai contar de 000 a 111. Então, você vai contar de 0, se fosse em decimal, de 0 a 7, que são 8. Neste caso, como falamos de número binário, matematicamente, para determinar o módulo de um contador qualquer, né, que até aqui, né, como seria? O módulo seria 2 elevado a n, em que n é o número de flip-flop conectados. Em outras palavras, se nós temos um contador de 4 bits, qual seria o módulo daquele contador? 2 elevado a 4 igual a 16. Se nós temos um contador de módulo 8, desculpa, um contador de 3 bits, qual vai ser o módulo daquele contador? 2 elevado a 3 é igual a 8. Um contador de módulo 64. Quantos flip-flop vamos utilizar? Ok? Claro, nesse caso 64, sabemos que 2 elevado a 6 é igual a 64. Ok? Então, 2 elevado a 6 igual a 64, portanto, nós vamos precisar de 6 flip-flop para construir um contador assíncrono de módulo 64, ok? Então, precisamos de 6 flip-flop, ok? A pergunta agora eu passo para vocês responder essa pergunta interessante aqui. Quantos flip-flop são necessários para contar mil itens em um projeto de fotocélula? Quantos flip-flop para contar 1000? Então, vamos supor, então, 2 elevado a n igual a 1000. Ok? Claro, nós não existe uma potência perfeita, né? Para de 2 elevado a um número que vai dar igual a 1000 é exato. Então, aproximadamente, podemos contar o número de flip-flop. Quero que cada um investigue isso, ok? Muito simples, ok? Então, nós falamos de contador assíncrono crescente. Agora, vamos analisar contador assíncrono decrescente, ok? Agora vamos considerar que é decrescente. Como construir um contador assíncrono decrescente? Como fazer? Montar um contador crescente e considerar as saídas invertidas, ok? Então, o que você tem que fazer? Construa um contador crescente, como você já sabe, só que com a diferença, vamos considerar saídas invertidas. Ou seja,
a saída quebrada do flip-flop, né? Vamos supor que se for um contador sensível à borda de descida, ok? A saída quebrado, aqueles fica ligado, né? Fica ligada no relógio do próximo flip-flop. Diferentemente da contagem crescente que nós falamos, na contagem decrescente, é que agora as saídas baradas, negadas, são aquelas que vão estar conectadas nos relógios, né, no sinal na entrada de relógio do flip-flop seguinte. A contagem fica registrada, nesse caso, nas saídas normais, ok? Quando o flip-flop é sensível à borda de subida, a saída, nesse caso, Q do flip-flop fica ligado no próximo, no clock do próximo flip-flop. E, nesse caso, a contagem fica registrada nas saída Q barada dos flip-flop, ok? Desse modo, fazemos a contagem decrescente. Como construir um contador decrescente? Vamos ver um exemplo aqui. Nós queremos fazer uma contagem decrescente, né? Um contador assíncrono decrescente de 3 bits. Qual é o módulo? Pergunta para mim, qual é o módulo disso? 2 elevado a 3 é 8, ok? Então, nós temos aqui o módulo de nosso contador aqui, ok? É o contador de módulo 8. Okay? Isso é algo rápido, temos que saber. Então, já sabemos como se faz a conexão. Qual é a diferença com o anterior? É que nesse caso aqui, agora, né, o sinal de relógio desse flip-flop A vai estar, desculpe, a saída negada vai estar conectado no relógio do próximo flip-flop, que é o B. A saída negada do B vai estar conectado no relógio do flip-flop C. É assim. E, do mesmo modo, né, considerando que inicialmente estavam todos recitados, começar a contagem, nesse caso agora, de 1 até 000, do mesmo modo que nós fizemos no caso anterior, a mesma análise. A cada pulso de relógio aqui na borda de descida, porque são ativados, né, disparam na borda de descida, que acontece sempre, né, vamos ter uma contagem decrescessiva de 110, até 000. Quando chega a 000, recicla e começa de novo a contagem, ok? Então aqui, esse é o nosso contador assíncrono decrescente de módulo 8, ok? Decrescente, ok? Então, se for decrescente de módulo 16, então vamos ter 4 flip-flop. De módulo 64, vamos ter que 6 flip-flop JK, nesse caso, tendo que as saídas negadas serão conectadas diretamente no relógio do próximo flip-flop. E vamos armazenar esses dados, as contagens, nas saídas normais, ok? Vamos, então, aqui uma tabela, né? Um contador crescente, né? E decrescente, todos de 3 bits. Então, nós fazemos uma contagem para crescente de 0000 até 111. Enquanto quando é um contador decrescente, a contagem é feita 111 até 000. Então, para fazer um contador decrescente de módulo 2 elevado a n, considere a saída invertida de um contador crescente, como nós já comentamos, ok? Pronto. O contador assíncrono é também chamado de como é chamado também de divisor de frequência, ok? Contador divisor do módulo dado, o módulo dado, ok? Então vamos analisar aqui. Em qualquer contador, o sinal na saída do flip-flop, ok? Ou seja, do último flip-flop, ok? Ou seja, aquele que armazena o bit mais significativo, tem frequência igual à do clock de entrada dividida pelo módulo do contador. Ou seja, o último flip-flop, que é aquele que está mais para a esquerda, que armazena o bit mais significativo, a sua frequência vai ser igual, né? Igual a, né? A frequência vai ser igual a de entrada dividida pelo, a frequência de entrada dividida pelo módulo do contador.
um exemplo. Em um contador de módulo 16, por exemplo, a saída a partir do último flip-flop tem uma frequência de 1 sobre 16 da frequência do relógio de entrada, ok? Assim, ele pode ser chamado de contador divisor por 16, ok? Um contador de módulo 8 tem uma frequência de saída 1 sobre 8, ou seja, o último flip-flop vai ter uma frequência 1 sobre 8 da entrada, portanto, ele é um contador divisor de 8, ok? Vamos analisar. Imagine, sabem como funcionam os relógios digitais, por exemplo? Os relógios digitais funcionam da seguinte forma como essa imagem que nós temos aqui, ok? Primeiramente, vamos supor que nós temos um sinal com uma frequência de 60 Hz, ok? Esse passa por um conformador de pulso para conformar esses pulsos senoidais que nós temos aqui, né? Desta forma de onda, em forma de onda quadrática de 60 Hz, mantendo a frequência. Isso passa um contador de módulo, né? Cuja saída nos dá uma saída de 1 Hz de frequência. E isso passa por vários contadores no nosso display no relógio. Contadores para minuto, para segundo, para minuto e para hora, que nos dá, então, nosso relógio digital, que nós podemos ler hora, minuto e segundo, ok? Assim é feito. A pergunta é, agora, quantos flip-flops são necessários para implementar, portanto, um contador de módulo 60? Um contador de módulo 60, 2 elevado a 5 é igual a 32 e 2 elevado a 6 é 64. Então, 5 não vai ser suficiente, né? Porém, 6 é suficiente, é 64. Então, já com 6 flip-flop podemos construir, portanto, né, um contador de módulo 60 para poder fazer a leitura de 60 S, né? Ok? Agora, podia ser 7, 8, 20, mas não vai ser eficiente. Já com 6 é o suficiente. Até aqui, vamos aceitar. Porém, mais para frente, nós vamos ver como podemos construir contador com módulo exato, porque aqui não existe nenhum número para potência 2 elevado a um número n que vai dar 60, não existe. Então, aceitamos 64, então 6 flip-flop. Mas vamos ver mais para frente como podemos construir para módulo, qualquer tipo de módulo, ok? Que não vamos precisar nos importar que seja uma potência de 2. Para qualquer módulo podemos construir, ok? Então, a resposta aqui desse exemplo é 6 flip-flop. Ok? Então, vamos aqui analisar uma das grandes desvantagens dos contadores assíncronos que nós já falamos é o atraso, que o atraso é propagado de um flip-flop para outro, ok? Então, vamos aqui analisar, né, no primeiro caso, que o pulso de entrada é bem maior que o atraso de propagação do contador. O que acontece? Veja aqui que é o pulso de entrada, ou seja, que nós temos que é de 100 nanosegundos. Então, o atraso do primeiro flip-flop é 50 nanosegundos. Então, se cada um dos flip-flop possui, né, um atraso de 50 nanosegundos, antes de fazer a mudança, por exemplo, de 0 para 1, então, como nós falamos que o atraso é acumulativo, o que acontece? Se o primeiro possui 50 nanosegundos, o segundo vai fazer mudança, né, de um estado para outro após 100 nanosegundos. O terceiro seria após 150 nanosegundos. Veja que aqui isso não é nenhum problema para esse caso, dado que nós temos um tempo, né, a duração, né,
o tempo de propagação é igual a 1000 nanosegundos. Então, 150, né? 50 nanosegundos para cada, para o terceiro, que é 150, não há nenhum problema. Agora, vamos considerar um outro caso onde a frequência é maior, ok? No primeiro caso, era para baixa frequência, ok? Onde o período é de 1000 nanosegundos. Vamos considerar esse outro caso onde a frequência é bem alta, ou seja, então, nesse caso, são períodos menores, né? O tempo de propagação seria, considerar, vamos supor, que é 100 nanosegundos. Se considerarmos o mesmo tempo de atraso para fazer as mudanças nos flip-flop, o primeiro vai ser 50 nanosegundos, o segundo vai ser por 50 mais 50, será 100 nanosegundos, o terceiro vai ser, então, 150 nanosegundos. O que isso significa? Que a condição no primeiro é 000, 00, 001, né? 001, 010, né? 11011 e a condição 100 não irá acontecer. Por quê? Porque já 150 nanosegundos que nós temos aqui, né? Que o flip-flop você vai esperar para poder mudar de nível baixo para alto, já o flip-flop A já mudou de estado, o que significa que a condição que nós esperávamos 100 não irá acontecer, vai ser pulado para que porque o flip-flop tipo A já fez mudança. O que isso significa? Que quando os flip-flop, os contadores assíncronos, eles operam em baixa frequência. Para alta frequência, haverá esse problema de contagem descontrolada. Alguns estados serão pulados, não serão contados. A contagem não será de forma sequencial, como nós sabemos. Para resolver esse tipo de problema, o tempo, né, de propagação do relógio tem que ser N vezes o tempo de propagação. Ou seja, o tempo de relógio tem que ser igual a N vezes o tempo de atraso. Ou seja, se nós temos N igual, por exemplo, 4 flip-flop conectados, e tendo que cada flip-flop possui 50 nanosegundos de atraso, o nosso relógio deve ter no mínimo 4 vezes 50, né? O tempo do relógio tem que ser no mínimo 4 vezes 50, ok? Que nesse caso, que seria igual a 200 nanosegundos. Então, o relógio tem que funcionar a minimamente a 200 nanosegundos, o que seria 1 sobre 200 nanosegundos que podemos ter em frequência, ok? O que significa que a frequência máxima, né, tem que ser 1 sobre n vezes o tempo de o atraso de propagação, ok? Exemplo, a frequência máxima para um contador ondulante de 4 bits, com atraso de propagação é 24 nanosegundos. E, nesse caso, né, a frequência máxima tem que ser 10,4 MHz. O que acontece quando o número de flip-flop é 6? Deixo essa pergunta para você responder. Outra pergunta. Determinado flip-flop JK tem um atraso de propagação 12 nanosegundos. Qual é o contador de maior número que pode ser construído a partir desses flip-flop, né? E ainda operar em uma frequência de 10 MHz? Uma reflexão para vocês, ok? Então, pessoal, era isso que queria discutir, né? Apresentar para vocês sobre os contadores assíncronos. Primeiramente, diferença dos contadores síncronos e assíncronos. Os síncronos todos estão conectados no mesmo pulso de relógio, enquanto os assíncronos nós temos apenas um relógio, né,
no primeiro flip-flop que está mais para a esquerda, à direita, desculpe, ok? Contador assíncrono crescente e decrescente, a diferença é simples que nós falamos. Nos crescente, a saída normal é conectado no relógio do próximo, enquanto nos decrescente, a saída invertida é conectado no relógio do próximo, que está para a esquerda, ok? E nós falamos aqui o módulo 2 elevado n, n sendo o número de flip-flop. Por exemplo, qual é o módulo de um flip-flop de um contador, né? De 4 bits, se é 2 elevado a 4 é 16. Quantos flip-flop precisamos para construir um contador de módulo 64? 2 elevado a n igual a 64, portanto, n igual a 6. De forma resumida, isso é a nossa aula de hoje. Na próxima, nós vamos agora falar sobre os contadores, né? Vamos falar agora na próxima sobre os contadores síncronos, ok? Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a nossa aula síncrona, onde podemos tirar qualquer dúvida. Obrigado.